Olá, pessoal! Estamos nesse sábado aqui, o programa Talentos veio aqui em São Caetano conhecer a história do Dr. Michel. O Dr. Michel está aqui com a gente, vai falar para nós alguns assuntos relativos à política, algumas coisas que ele tem feito pela cidade. Vamos falar com ele? Olá, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem, Sandra? Estamos aqui, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa e mandar um abraço para a turma que está assistindo a gente aí. Então, doutor Michel, eu fiquei sabendo que o senhor foi pioneiro na criação da primeira Câmara de Mediação e Arbitragem da cidade do ABCD. Me fala um pouco sobre isso. Veja bem, hoje algumas alterações, inclusive no Código de Processo Civil, contemplam que as pessoas, antes de transitar com um processo dentro do Poder Judiciário, têm que ter uma mediação de uma terceira pessoa para que entrem num denominador em comum, que entrem num acordo. Mas isso em 2003, 2004, quando nós começamos, o Jurídico do Brasil começou com esse trabalho, era um trabalho assim muito solitário, digamos. Não tinha assim a compreensão, não tinha o entendimento, nem propriamente da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque hoje o Jurídico do Brasil, que é o nosso escritório aqui em São Caetano do Sul, ele desenvolve o trabalho não somente de mediação e arbitragem, como também a parte de assessoria empresarial. Então nós temos assim a Câmara, que faz a tratativa de um acordo extrajudicial entre as pessoas, para que a gente evite de se utilizar do Poder Judiciário e ficar com aquela demanda prorrogada por anos a fio dentro do Judiciário. Então, hoje a gente consegue, dentro do sistema jurídico do Brasil, fazer a mediação e a arbitragem, que seria a decisão sobre quem está certo, quem está errado, em determinada demanda, com uma solução rápida, e muito rápida. Bacana isso. E como surgiu essa ideia do senhor estar dentro da política? Como foi que nasceu isso tudo? Isso daí até é uma coisa assim que acaba se envolvendo e se misturando com a minha própria história. Porque inicialmente eu tenho assim a parte de estudos dentro do Senai Volkswagen, né? O aprendizado profissional, aquela coisa toda. E na época, isso na década de 80, quando também estava despontando o Partido dos Trabalhadores, existia um envolvimento sindical junto aos estudantes da Volkswagen. Então nós tínhamos, assim, fora o horário dentro da Volks, nós tínhamos instruções e acompanhamento, uma educação, né, política, que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo passava para a gente. E fora isso daí, com o decorrer do tempo, também por intermédio da música, né, que eu também acabei, né, desenvolvendo essa questão dessa arte musical aí como contrabaixista, e com o envolvimento, logicamente, por intermédio das letras, né, as letras de contestação, na época, no final da década de 80, final do governo militar, aquela coisa toda. Nós fomos, assim, a banda que eu tocava foi a última banda, criou a última música a ser censurada no Brasil, né? E com isso daí a parte política ela sempre teve assim muito implícita na minha vida. E fora disso daí a questão da participação do meu município, né? Que eu sou nascido e criado em São Caetano do Sul. Então, sempre uma participação voltada junto às necessidades da cidade, às necessidades da população, né, com algumas coisas também, em especial na questão animal, né, na proteção e defesa dos animais, que eu sou um dos participantes, né, do abaixo-assinado que deu origem na lei contra a eutanásia no estado de São Paulo. Então, só aqui em São Caetano do Sul, na época, nós coletamos quase 15 mil assinaturas, né, contra a eutanásia dos animais sadios nas cidades, né, nas áreas, em especial nas áreas urbanas. E algumas atividades, né, em especial também na parte da continuidade da educação do patrulheiro mirim, enfim, da criança, do adolescente, a continuidade da educação de uma forma profissional aqui em São Caetano.
E seria importante, sobre a questão da eutanásia dos animais, que fosse no Brasil inteiro, que todos os candidatos, todos aqueles que podem trabalhar com isso, seria muito bom, né? Porque isso acontece de uma forma assim tremenda em todo o país, né? Então, sabe o que acontece? É uma judiação, porque na realidade, até no meu ofício como advogado, né, nós advogamos e fazemos a ponte entre a necessidade de justiça e a pessoa injustiçada. Então, o advogado ele faz justamente essa ponte. E os animais eles não têm, né, a quem os defenda diretamente. Hoje em dia, né, no final da década de 90 para cá, ainda a coisa melhorou bastante. Mas até então os animais não têm quem os defenda. Ele não fala, olha, eu estou com fome, olha, muito obrigado pela sua atenção, olha, eu preciso de um médico. Então, é nesse sentido que a proteção dos animais se faz essencial, até para comprovar que o povo é civilizado, que o povo tem uma participação de respeito na relação com o menos privilegiado da sociedade. Eu acho isso daí. Então, né, doutor Michel, a questão de, quando a gente fala assim sobre partido, se um dia, porventura, o senhor viesse a se candidatar, teria algum partido que o senhor gostaria de fazer parte? Veja bem, eu já tive a procura de algumas pessoas, né, de alguns partidos. Mas hoje, assim, eu inclusive em São Caetano do Sul, eu sou secretário municipal do Partido Ecológico Nacional, que é um partido que preza pela sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é tudo aquilo que vem de encontro com o melhor na sua relação de vida, na sua relação de saúde. A saúde no seu ambiente de trabalho, a saúde no seu ambiente familiar, a saúde no seu ambiente, né, social. Então, a manutenção dessa relação do positivo é a sustentabilidade, né, do melhor para o ser humano. Então, hoje eu sou o secretário municipal do PEN, cujo o nosso presidente é o Gilberto Costa, tá? E existe assim uma indicação para que eu seja um pré-candidato, né? Até por decorrência de todo o trabalho que a gente acaba desenvolvendo, não somente no município, mas até o que acabou gerando assim uma comoção, digamos, política, que é essa questão da lei contra a eutanásia em todo o território nacional. Então, isso daí acaba ajudando o nosso desenvolvimento e até o nome, Michel Stamatopoulos, né? Por incrível que o sobrenome às vezes assusta um pouco, porque fala, poxa vida, né? Candidato diferente, pelo menos no sobrenome. Mas também nas propostas e, em especial, na forma cristalina que a gente vê partindo da sustentabilidade, porque tudo que é saudável tem que ser cristalino. Tá? É aquela coisa, você não consegue a manutenção e o convívio dentro de um ambiente onde esteja esfumaçado. Você não consegue se alimentar de água numa água que esteja suja, que esteja escura, poluída. Então, a sustentabilidade ela é parte do puro, parte do cristalino. E é dentro desse sentido assim que eu vejo um trabalho que eu venho desenvolvendo na política, queira ou não queira, na minha política de relação social dentro do município da qual eu pertenço, que é São Caetano do Sul. O senhor, como nasceu aqui na cidade de São Caetano, o senhor conhece e sabe quais são as necessidades das pessoas que moram aqui. O senhor poderia falar para nós qual seria uma principal sobre a questão da saúde, segurança, educação? Qual é que está mais necessitada hoje aqui nessa cidade? Tá, olha, apesar de, assim, dentro da minha linha de raciocínio, a base de toda a pirâmide é a educação. Porque se a pessoa está bem educada, ela vai se alimentar bem. Se ela está bem educada, ela não vai furtar ninguém. Se ela está bem educada, ela não vai ludibriar ninguém. Se ela está bem educada, ela tem uma vida sadia, né? Tem uma relação social saudável. Isso daí provém da educação. Tá? Da educação de saber que o capital, que o bem de consumo não é extremamente essencial para a vida e eu preciso ter um sapato novo, custe a que custar.
entendeu? Quem tem educação sabe que tudo tem o seu próprio momento, tudo tem um desenvolvimento de conhecimento para que se atinjam os seus objetivos. Isso daí eu acredito que é a base da pirâmide. Mas aqui em São Caetano, na parte de educação, a gente até que não pode falar nada assim extraordinariamente contra, tá? Porque nós, né, temos assim uma boa colocação no ranking nacional, apesar de que o nacional é péssimo, mas dentro do péssimo nós estamos menos ruins. Essa que é a grande realidade, tá? Mas de qualquer maneira, aonde que a gente hoje precisaria assim voltar às vistas, né? A população de São Caetano precisa voltar às vistas. Primeiramente, como eu disse, a educação. Segundo, a questão da saúde pública. Porque dentro do imediatismo da necessidade da saúde pública, hoje, quando você precisa de um atendimento e você procurar os hospitais de São Caetano do Sul, você vai encontrar assim, uma surpresa evidente que está melhor do que muita periferia de São Paulo. Tá? Mas, de qualquer maneira, pelo que pode proporcionar e pelo fato de ter, assim, como chefe do executivo, um médico, e os médicos já vêm administrando São Caetano ao longo aí de, no mínimo, 12 anos, então é uma surpresa quando você procura um hospital e você vê que a caixa d'água não foi lavada e por isso a água está contaminada. Você vai ver que o teto do hospital, que não tem nem 10 anos, está caindo na cabeça de todo mundo porque tem infiltração d'água. Para acabar de ajudar ainda, você procura a necessidade do médico, daquela iminência, você dá de cara com um estudante, que na melhor da boa vontade, ele continua sendo um estudante. Então, hoje a informação que eu tenho é que a cada 6 médicos, a cada 6 residentes, que são estudantes, é um médico que controla, que orienta. Então, aquela coisa toda. Você acaba sendo, eu e qualquer pessoa que se utiliza dos serviços públicos, acabamos sendo como ratos de laboratório. Então, nós estamos assim à plena disposição do conhecimento e desenvolvimento de um profissional que amanhã depois, quando ele estiver realmente profissionalizado, sabedor de todo o sistema do organismo humano, quando ele estiver assim, mais maturado no seu ofício, ele não vai mais atender a rede pública, ele vai para o particular. Então, o que acontece? Esse tipo de situação, São Caetano do Sul, como uma cidade que deveria ser modelo até pela própria economia que gera, ela acaba sendo deficiente. Porque eu já tive, assim, não somente eu, mas amigos e parentes que precisaram do hospital aqui, do Albert Sabin, até do Márcia Braido, aquela coisa toda, e teve um atendimento que, olha, na boa, Sandra, minha querida, era mais fácil você procurar um terreiro de Umbanda e tomar um passe, sabe, uma sessão do descarrego, do que propriamente depender você está dentro de um hospital e o hospital não poder e não ter as condições de te atender. Quer dizer, meu querido, então faz um chá de louro e dá para a pessoa, porque às vezes o psicossomático ajuda mais do que largar o cara na fila. Entendeu? Então é dentro desse sentido. Então temos aí a educação, a saúde e a segurança. Rapidamente, até para não cansar você que está aí em casa, né? Fala, pô, Michel, você fala para chuchu. Mas é porque tem tanta coisa para a gente conversar, para a gente falar, Sandra, em especial quando se fala dessa relação social, né? Então, você falando da segurança pública, aproveitando para mandar um abraço para os meus amigos GCMs, os guardas civis municipais de São Caetano do Sul, que se não fossem por eles, a cidade estaria praticamente ao léu, tá? Porque a estrutura da polícia militar para o município é muito pouca, essa que é a grande realidade. Hoje a prefeitura ela vem pagando, fazendo um sistema de continuidade de trabalho do policial militar estadual, como forma de bico. Então ele vem para cá e você, de vez em quando, você vê uma rodinha de 3, 4 policiais conversando, batendo papo, fumando cigarrinho nas praças, são os caras que estão fazendo o bico. Só que aquela coisa toda, isso daí é dentro de um horário comercial, das 9 da manhã às 18 horas. A partir disso daí, voltamos à Guarda Civil Municipal, que nos dá toda a sustentabilidade de segurança. E acaba tendo um mínimo de treinamento,
um mínimo de investimento, um mínimo de orientação e um mínimo de reconhecimento. Então, da minha parte, até porque já participei da fundação também dos sindicatos e desmembramento dos guardas civis municipais de São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires, né? Então, nós desmembramos essa categoria de guardas civis municipais, porque não é justo que o guarda civil municipal, que tem, assim como o patrimônio do trabalho dele, que é a própria vida, seja inserido num sindicato de funcionalismo público de quem fica sentado, né, na parte administrativa. Então, a nossa segurança na mão do guarda civil municipal, nada melhor do que um reconhecimento a mais do que estão tendo hoje. É isso, Sandra, na boa, eu acho que se deixa a gente conversa aqui, né, até amanhã, meia-noite, porque proposta para renovar, proposta para melhorar, nós temos bastante, mas sempre com base na educação. Porque se você corrige a criança hoje, meu querido, dentro da sua casa, se você corrige o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, se você corrige até uma palmada, um puxão de orelha, um castiguinho, aquela coisa toda, você evita que a sociedade o condene amanhã. Você entendeu? Então eu estou te falando isso daqui não somente como amigo, mas também como advogado. Corrija hoje para evitar a condenação amanhã. É isso. Correto. A educação começa em casa e a gente vê o que os médicos têm reclamado. Assim, falta equipamento, falta material para o médico dar um bom atendimento. Eles estão ali, mas não tem o que fazer, falta remédio. Tudo isso que o doutor está falando, e a gente vê que é uma pessoa bem influente aqui na cidade, né? O senhor participa de vários projetos aqui também, né? Sim, eu tenho, logicamente, que existe a liderança assim, do partido, que é do Gilberto Costa, né? Mas nós, assim, que fazemos a base, tá, do próprio partido e a base da própria personalidade assim, combativa. Então, nós temos que desenvolver o conhecimento e participar ativamente para que a gente tenha o melhor para a nossa população, porque dos municípios, hoje São Caetano do Sul fatura em média 1 bilhão e 200 milhões ao ano. E dentro de 15 quilômetros quadrados, não é justo a população, inclusive a população ribeirinha, né, que você pega aí um pouco da zona leste de São Paulo, você pega um pouco da Zona Sul aqui pelo Heliópolis, você pega algumas periferias aqui de São Paulo, não é justo também que essas pessoas não se utilizem dessa arrecadação, que é uma arrecadação de todos, não é só do município, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos nós que estão nos assistindo e para todos os eleitores, todo o pessoal de São Caetano, deixasse uma mensagem especial para cada um. Primeiro agradecer a Deus e depois agradecer, né, a companhia de vocês, né, e poder estar aqui junto com vocês. E evidente que a mensagem que a gente pode dar diante da circunstância socioeconômica que o país está hoje é: não desanime. Se a situação está difícil, vai de passo em passo, mas vá para frente. Está com medo? Diminui o passo, mas siga em frente. Ficou apavorado, o negócio está escuro, não sabe para onde correr, feche os olhos e siga em frente. Não por nada, meu querido, vamos para frente, porque a vida continua. E essa corja que está por aí de bandidos sacaneando o país todo, independente de que partido seja, de onde seja, eles logo, logo vão embora. E a gente continua por aqui. Força e fé. Vamos para frente. Então, doutor Michel, o senhor gostaria de deixar algum contato, caso alguém gostaria de tirar alguma dúvida com o senhor? Não, legal, deixa sim. A amizade, ainda que virtual, ainda que eletrônica, né, é sempre válida, né, une as pessoas. Então pode entrar aí no Dr. Michel, que é dr. Michel Stamatopoulos, está no Facebook. Michel Stamatopoulos, que todo mundo já vê lá a cara. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa Talentos. O senhor é um talento nato aqui em São Caetano.